Bom dia, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Com a graça do bom Deus. Amados, nós estamos iniciando hoje o estudo de uma nova revista nesse trimestre. Muito interessante. O programa Nossa Fé, da editora Cultura Cristã, nos traz esse material cujo tema é Uma Boa Vida, a nossa existência segundo a Palavra de Deus. E ele, na verdade, é uma adaptação, esta revista, de uma obra, de um livro escrito por Charles Colson, editado pela nossa, publicado pela nossa editora Cultura Cristã. Cultura Cristã. Então vamos trabalhar. E muitos temas serão abordados, como o materialismo, o consumismo, a busca da felicidade, os valores deste mundo. E nós vamos tratar tudo isso à luz da palavra do Senhor. Temos um grande desafio pela frente. Espero que sejamos bem sucedidos nessa jornada. O tema de hoje, irmãos, a lição de número 1, tem como proposição: o que é uma boa vida? O texto básico se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, uma passagem muito conhecida de todos nós. O apóstolo Paulo, se despedindo quase que de Timóteo, seu discípulo, ele diz na sua carta: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Palavra de um ancião, confiante e tranquilo de sua jornada, bem-sucedida, de ter completado a carreira, aquilo que Deus havia proposto para ele. E assim ele descansava no Senhor, pronto para receber a recompensa da parte do seu Senhor. Vamos orar. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, a nossa vida com a palavra do Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa os alunos, as famílias, os irmãos, com a graça do Senhor. Conforta, Senhor, aqueles que estão abatidos, cura os irmãos que estão, ó Deus amado, enfermos, ó Senhor, e fortalece aqueles que estão fracos. Sê conosco, perdoa nossos pecados e nos abençoa no estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, amém. A opinião popular. Nós podemos assistir diariamente, nos comerciais, nos programas de televisão, nas novelas, nas séries, nos filmes, nas ações de marketing, os valores deste mundo. Eles apresentam o conceito da felicidade e da boa vida como um sinônimo do acúmulo de bens ou a obtenção do sucesso, a realização pessoal e a fama. Associam o bom viver com o bem-suceder, alcançar os objetivos da vida e assim ser bem sucedido em tudo que faz. Bom, a palavra de Deus, no entanto, nos ensina que boa vida não se limita a esses valores do mundo, esses conceitos materialistas na sua maioria. Mas, segundo a boa vida e a felicidade, está dentro dos propósitos e dos planos de Deus. É o que nós vamos ver na lição de hoje, nesse trimestre tão precioso de temas tão importantes. O exemplo de Paulo, o texto que nós aqui selecionamos, né? Paulo, no final da sua carreira, preparando-se para encontrar o Senhor, ele olha para trás, para a sua jornada, e fica satisfeito com o que ele vê, porque com a graça do bom Deus, ele conseguiu realizar na sua vida o que Deus esperava da parte dele, como apóstolo, como um instrumento do Senhor. Então ele acredita que ele teve uma boa vida por causa disso, por ter servido ao Senhor. Então ele declara que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que preciosidade, que testemunho, que legado ele está deixando para Timóteo e para nós. Ele olhou para trás e viu que teve uma boa vida, que viveu de acordo com os propósitos de Deus. Que lição para nós, desde já, né? Que nós pudéssemos olhar para a nossa história, a nossa jornada, a nossa caminhada, com a mesma convicção de Paulo, a alegria, o contentamento de que
fizemos bem nossa parte, que vivemos bem de acordo com a vontade do Senhor. Assim Paulo entende o bom viver. A proposição, ou seja, a ideia geral da lição de hoje é essa, olha. Uma boa vida não é acumular riquezas, prestígio e fama segundo os padrões e todos os valores de nossa sociedade, do nosso mundo. Mas uma boa vida, segundo a palavra do Senhor, é viver de acordo com os propósitos de Deus. É isso que nós vamos abordar, tá? Então, o que é uma boa vida? A pergunta aqui, né? Como alcançar a felicidade? O que é viver bem, né? Segundo o olhar de Deus? E vamos primeiro pensar o seguinte, segundo o olhar do nosso mundo. Olha, os padrões que nos levam, né? Ter um carro novo, um carro de luxo, significa, olha, essa pessoa é muito bem sucedida. Ou adquirir bens, acumular riquezas, se deu bem na vida, enriqueceu, olha, gerando inveja de muitas pessoas, né? Isso é um valor de nossa sociedade. Ou então aquela pessoa de sucesso, chegou no topo, alcançou o melhor na sua atividade, na sua profissão. Este homem é feliz, este homem é realizado. Mas isso é um padrão que nos impõe. Ou então assim, bom viver é, puxa vida, poder viajar o mundo inteiro, conhecer lugares lindos, fascinantes do nosso mundo. Isso é aproveitar a vida. Para muitos o bom viver se contenta assim em aproveitar a vida, em desfrutar, fazer viagens, curtir o melhor possível que a vida pode oferecer. E aqui está o sonho de muitas pessoas, né? Uma vida confortável, tranquila, sem problemas, conforto, felicidade, realização, paz, serenidade. É o bom viver. Assim, a propaganda que nos cerca mostra que assim, esse é o alvo da vida. Eu quero chegar numa ilha, eu quero fazer essa grande viagem, é o auge da minha vida. Para muitos é assim mesmo, Ou então para alguns é comer bem, comer muito bem, comer da melhor maneira, desfrutar das coisas boas da vida, né? Para muitos é isso mesmo, ser feliz é isso, né? É poder se alimentar, comer e ter recursos e assim desfrutar disso. Para muitos é o bom viver. Olha, eu não quero viajar muito, eu não quero ter muito dinheiro, mas eu quero aproveitar ao máximo as coisas do dia a dia que a vida pode me oferecer. São valores, todos eles interessantes. Não há nada errado em nenhum deles em si mesmo, né? Claro que não, né? A não ser que ele se torne o alvo último, o final da vida de alguém, né? Então, o que é ter uma boa vida? Vamos trabalhar tudo isso, né? Com muita tranquilidade. A questão sobre a boa vida e outras questões, como a busca da felicidade, ela persegue o ser humano desde a mais tenra idade, desde a sua adolescência, né? O alvo, o que eu vou ser, o que eu pretendo alcançar, eu quero buscar a felicidade, está na natureza humana, está na experiência humana isso, né? Somos seres humanos e fazemos perguntas sobre qual o sentido da vida, qual o propósito da vida, aonde eu quero chegar. Isso é natural. Deus deu ao homem essa capacidade, essa inteligência, essa percepção quanto à realidade, quanto o sentido da sua existência, ok? Às vezes, como o salmista, o Salmo 73 é muito interessante, né? Porque o justo o salmista, ele fica indignado um pouco porque ele vê os incrédulos, os ímpios, tendo uma aparente vida de sucesso, de realização, de prosperidade, enquanto que ele não tem essa mesma experiência de vida, né? De todos os recursos, de riqueza, de prosperidade e de sucesso. Então ele questiona muito no Salmo, é muito interessante esse Salmo. Eu convido depois a ler com muita tranquilidade esse Salmo. Por que a vida do incrédulo é tão boa e a minha aparentemente é tão mais ou menos, né? Aquela questão de olhar para um vizinho. O vizinho é tão bem sucedido, ele troca de carro, ele troca de casa, ele viaja, eu com tanta luta, com tanto trabalho, me esforço para me sobreviver. Às vezes nós
ficamos olhando assim, sempre a grama do vizinho é mais verde, é melhor, né? É um problema de olhar assim para o lado, né? E começamos a questionar a nossa vida de sobrevivência, de luta, de batalha. Esta revista, meus irmãos, irá tratar da questão do bom viver, da boa vida. Não, mas não a boa vida, como as imagens que nós mostramos, apresentada em anúncios de cerveja, todo mundo é feliz, parece que ninguém tem problema, ou nos programas de televisão sobre a vida dos ricos e famosos, que parece que não tem os problemas das pessoas normais, né? Não é bem assim. Mas a boa vida que você e eu, nós queremos ter quando refletimos sobre o que realmente importa. O que realmente importa na vida, quais os valores que realmente importam para o coração dos crentes, daqueles que têm o temor do Senhor, como é que eles entendem a vida e a felicidade. É isso que nós vamos tratar, vamos procurar tratar hoje. Vamos lá, vamos correr um pouquinho. Às vezes, diante das tragédias de doenças graves, e vivemos uma época de pandemia mundial, às vezes enfrentamos violência, um assalto, uma tragédia pessoal, uma situação de injustiça, seja no empresa, na empresa, seja numa situação familiar, seja no cotidiano, às vezes, né, situações adversas, ou às vezes quando nossas esperanças são despedaçadas em algum projeto que não chega ao seu fim, algum objetivo da vida que não conseguimos realizar, nós perguntamos às vezes: por que minha vida não é tão boa? Me esforço tanto, trabalho tanto, estudo tanto. Talvez no coração de alguns tendem a pensar: por que eu passo por esse tipo de sofrimento, de situação de adversidade? Como é que eu posso então ter uma vida boa? Vamos lá. Alguns paradoxos serão tratados nesta lição muito interessante sobre o pensar a vida, o pensar o que é uma boa vida e os paradoxos, ou seja, nós lidamos com adversidades, nós lidamos com tragédias, nós lidamos com nossos conflitos pessoais, como ser feliz em meio a estas situações, né? Como ser feliz. Será que existe mesmo esta experiência de não ter problemas, de não ficar doente, de não ter dificuldade nenhuma? Será que existe de verdade isso no sentido absoluto? Vamos ver o que o nosso autor muito bem colocou no texto da revista, né? Sobre refletir sobre esses valores, esses paradoxos, tá? O primeiro paradoxo bom, primeiro vejamos alguns paradoxos no decorrer desse trimestre. A lição é uma introdução a isso tudo, né? O primeiro paradoxo é o seguinte, é a questão a perspectiva da vida e o propósito, a perspectiva que nós temos com relação à vida, à realidade, à nossa vida e ao sentido, o propósito da nossa vida. Então isso, à medida que nós assim enxergamos, isso facilita a gente aceitar, desfrutar, sermos mais tranquilos com a nossa vida e sermos mais gratos, né, mais alegres, independente das circunstâncias e das adversidades. Não existe boa vida sem lutas, sem conflitos, sem adversidades. Existem desafios e existem vitórias. Tudo isso faz parte da vida, faz parte da vida. Enfrentar, superar, vencer, errar e aprender e crescer e levantar. Tudo depende do propósito. Paulo olhava para a frente, olhava para o prêmio da sua vocação, ao mesmo tempo olhava para trás, confiante de que realizou um bom trabalho, combateu o bom combate, guardou a fé, completou a carreira. Olha, ele tinha sentido. Paulo tinha consciência da sua vida, do propósito da sua vida e para onde estava indo. Isso dá ao crente uma dimensão muito interessante da vida, de enfrentar a vida, de encarar a vida, né, com confiança, com segurança e na dependência de Deus com toda certeza. Perspectiva e propósito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o texto de Paulo, nós já colocamos aqui, Paulo dizia: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha muita consciência do que fez e para onde ia. O crente tem que ter essa certeza.
né? De como vive, né? Como vive com integridade, com retidão, dentro da missão de Deus, do propósito de Deus, como Paulo tinha, e sabendo que há uma recompensa na glória, no céu, reservada para ele, com certeza. Isso é perspectiva e é propósito da existência, né? Muitas vezes, irmãos, aquilo pelo qual nós lutamos tanto é o de que nós menos precisamos, ou até mesmo nos fará muito mal. Tudo depende da gente analisar onde estou assim canalizando o esforço da minha vida, seja no sentido pessoal, no sentido profissional. Será que está dentro da vontade de Deus? Às vezes nós nos esforçamos tanto por coisas que não é aquilo que Deus quer, na verdade, né? Na verdade. Por outro lado, o que mais tememos pode se tornar a nossa maior bênção. Né? Às vezes nós tememos passar por dificuldades, nós tememos passar por tempestades, mas às vezes as situações, mesmo crises e adversidades que Deus permite, são instrumentos extraordinários de Deus em nossa vida. Em nossa vida. Ah, se nós entendêssemos que tanto as coisas belas, as coisas boas, os momentos felizes, né? Felizes em família ou pessoais, como mesmo os desafios e as batalhas, as lutas, todas elas são igualmente importantes na vida do homem que conhece o Senhor. Porque Deus usa todas as situações, o bem e o mal, para o nosso bem. Isso é uma bênção. Muitas vezes a vitória vem através até do sofrimento, até de uma perda. Interessante, né? Muitas pessoas conheceram o Evangelho, por exemplo, em situações de internação hospitalar. Nós temos exemplo de irmãos aqui em nossa igreja, que foi assim, numa situação pessoal, no hospital, que teve contato com pessoas que apresentaram o Evangelho. E às vezes isso acontece muito, em momentos de angústia e sofrimento, é o instrumento de Deus, da salvação de muitos. Afinal, as crises e os problemas, elas podem ser justamente a ação de Deus na vida humana, para nos levar para mais perto dele. Então, o bem viver não é não ter problema, não é realizar tudo o que quer e fazer tudo o que nós desejamos. Não, é estar dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, debaixo da bênção de Deus. Esse é o bom viver de verdade, né? Muitas vezes a vitória surge depois de um período de dor e sofrimento. E é uma atitude sábia ver a vida a partir do final, ou seja, para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Qual o nosso alvo maior? Qual o nosso objetivo maior? É estar com o Senhor. Estaremos com o Senhor. Então, tudo que possa acontecer, a gente olha dentro de algo maior que Deus tem proposto para a nossa vida. Então, nós desfrutamos das coisas boas com gratidão e suportamos as coisas ruins com perseverança e glorificando o Criador a si mesmo. Então, esse exercício nos fará enxergar a presença de Deus em nossa vida. Mostrar que há um espaço para o sofrimento em uma boa vida. Ou seja, não é porque você é um bom crente e eu um bom crente que nós sejamos imunes e assim de passar por situações adversas, enfermidades, lutas, tribulações que fazem parte da existência. Não. O bom viver do crente, a vida vitoriosa, implica também enfrentar estas situações. Uma reflexão para esse primeiro ponto. Como o sofrimento e a perda podem ser usados por Deus como bênção para a vida? Pensa nisso. Pensa, irmão. Pensa um pouco nisso. Como o sofrimento e a perda podem ser usados por Deus como bênção para a sua vida. É bom refletirmos um pouco, né? Vamos tomar esse domingo para pensar nessas questões, né? Nós temos tanta ansiedade para sermos libertos da tribulação que nós nem paramos para refletir, Senhor, o que eu posso aprender com essa tribulação me torna mais forte, me torna mais crente. Que essa pandemia eu possa refletir na vida espiritual e crescer na fé, no amor ao Senhor, à tua igreja. É a hora de firmeza, não era de desânimo, não era de revolta, é hora de firmeza em Cristo.
firme com o Senhor, comunhão com o povo de Deus, firmeza na fé. Como olhar para a vida a partir do final pode nos ajudar a ver a presença de Deus em sua vida. Pensa nisso, como você começa a olhar a partir de agora, olha, o final, veja o final, para onde você está indo, para onde nós estamos indo. E essa consciência de que estamos indo para o Senhor implica na nossa vida atual, nesse momento atual da nossa existência. Isso é significativo, pensa nisso, irmão. Segundo paradoxo, perder ou salvar a vida? Ou, uma expressão interessante, ganhar a vida, curtir a vida, desfrutar a vida. O que é o que devemos pensar, né? Qual é o alvo da nossa existência? Bom, olha que interessante, Marcos 8, 34 a 37. Jesus disse, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Salvá-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Perguntas sérias que Jesus fez. Temos que perder a vida para salvá-la, a fim de salvá-la, perder a nossa vida. Se alguém quer, Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a vida espiritual, a vida eterna, a vida plena em Deus, com Deus, para Deus, implica em morrer para esta vida, em perder as coisas deste mundo, desta vida, mas ganhar algo muito maior, mas infinitamente maior, ganharemos com Cristo Jesus, né? Quem salvar a sua vida, quem quer salvar a sua vida, apega-se ferozmente a ela. As pessoas apegadas ao dinheiro, apegadas a seu pecado, apegadas ao vício, uma vida moral depravada, distorcida, apegado mesmo. Não querem saber da igreja, não querem saber do evangelho, não querem saber de Deus, não querem saber nada dessa conversa de salvação. Querem curtir a vida como ela é. Permanecem em pecado. Como o rico insensato, lá em Lucas 12, que nós vamos mostrar a passagem, né? Que o rico insensato. Pessoas que pensam que a boa vida se resume no acúmulo de bens, prestígio e fama. É assim que o mundo ensina. É assim que a nossa cultura ocidental nos ensina muitas vezes, que a realização e o sucesso é a finalidade da felicidade de um ser humano. Essa atitude faz com que a sua alma se torne cada vez mais mesquinha, fazendo com que a pessoa perca qualquer resíduo de nobreza e bondade. São pessoas egoístas, é uma geração egoísta. É o homem competindo e querendo ganhar e pisar o outro, mas vencer, estar à frente. É a nossa cultura, é o homem, né, que buscando a sua realização. Lucas 12, 16, como mencionei, vamos ver o texto, diz assim, olha, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ou seja, estou crescendo, muito fruto, não está nem cabendo no celeiro, eu vou construir muitos mais celeiros para guardar a minha fortuna, guardar os meus produtos, o meu fruto. Então direi à minha alma,
Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. É o discurso do homem em todos os tempos. Em todos os tempos. Do homem contemporâneo, materialista. Igualmente. Descansa, come, bebe, regala-te, desfruta do que você lutou para conseguir. Mas Deus lhe disse, preste atenção, Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Que adianta acumular tanto dinheiro, tanta fortuna? Para quê? É a lista dos mais ricos do mundo. Toda semana vemos novidades, os homens mais ricos do mundo. Como se isso fosse algo assim espantoso, extraordinário. Como fosse a finalidade maior da existência humana. Para que tanto dinheiro que alguns têm, enquanto uma multidão de pessoas carentes e abaixo da linha da pobreza? Vivemos essa desigualdade. O homem é mau, o homem é egoísta. Aí Jesus fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Que adianta tudo isso na hora que você partir? Assim, Jesus conclui, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Entesoura para si mesmo. Está lá, um prédio de dinheiro, mas não é rico para com Deus. Por outro lado, aquele que perde sua vida por causa de Cristo e do seu evangelho, a achará. Somente aquele que se dedica a Cristo, ao evangelho e aos necessitados é que encontra uma vida realmente nobre e produtiva. Meu irmão, em Cristo Jesus, não se deixe levar pelas mensagens do nosso mundo materialista e consumista. Dedique sua vida a Jesus, para a causa de Cristo, para a obra da igreja. Quantos têm deixado a obra da igreja para cuidar de si mesmo, do seu trabalho, da sua profissão, da sua realização, das suas coisas, da sua vida? Olha, quantos estão fazendo isso, trocando as prioridades? Não, aquele que perde a sua vida por causa de Cristo, realmente esse é quem vai achar e vai ganhar a vida. Reflexão aqui, algumas perguntas interessantes. O que há de errado em apegar-se a esta vida? Não pensa nisso, eu deixei algumas dicas para você. O que há de errado em se apegar a esta vida? Bom, olha o exemplo do rico insensato. Como horizontes limitados nos tornam pessoas mesquinhas. Ou seja, quando olhamos para a vida só com a questão de dinheiro, sucesso, bens, nos tornam pessoas egoístas e sem o temor do Senhor. O que significa perder a vida por amor a Cristo? Isso eu quero que você pense. Perder a vida por amor a Cristo. Está na hora de tomarmos algumas decisões pessoais e espirituais, revertermos nossas prioridades e servir mais a Jesus. Terceiro paradoxo, a questão da liberdade. A nossa sociedade impõe alguns conceitos. Quero que pense um pouquinho nisso. Liberdade é o desejo e anseio das pessoas. A felicidade é a liberdade. Eu sou livre. Livre para fazer o que eu quiser. Livre para ir aonde eu quiser. Livre para ser o que eu quiser. Falar o que eu quiser. Os homens brigam por essa espécie de liberdade como se fosse um valor absoluto, supremo na vida humana. Vamos falar sobre isso? Jesus diz assim que nós somos escravos do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Nós não somos livres como o homem assim coloca, não. Somos escravos do pecado, da carne, do mundo e de Satanás, conforme Efésios capítulo 2. Mas Jesus também diz o seguinte, se pois o Filho vos libertar, e ele veio para fazer isto, se pois o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente, sereis livres. Livres do poder do mundo e sua cultura e seu valor. Livre da carne, do poder da carne que está dentro de nós. E livre da sugestão, da influência e do domínio de Satanás.
em Cristo. Quem está em Cristo, sim, este sim é um homem verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Mas em seguirmos o chamado, liberdade consiste em seguirmos o chamado para a nossa vida. Vamos lá, ficou um pouco alterada a ordem aqui. A liberdade não está em nos conformarmos às expectativas do mundo. Ser o que eu quero, fazer o que eu quero, ir onde eu quero. E nem em realizar nossos desejos mais profundos, mas em seguirmos o chamado para a nossa vida. Aí sim, essa é a verdadeira liberdade, entender quem somos, quem nos criou e por quê, para que existimos e como podemos viver de uma forma que agrade aquele que nos criou. A maioria das pessoas pensa em liberdade como a ausência de restrições, regras, normas, ou a eliminação de responsabilidades. Sim, é uma geração que não quer compromissos nem responsabilidades. Querem quebrar os vínculos, os laços, querem, entre aspas, liberdade total da tradição, liberdade total da história, liberdade total dos homens. Mas é uma falsa liberdade. Aliás, isso está cegando a nossa geração contemporânea, essa ideia de falsa liberdade, né? É muito sério isso. Vamos trabalhar isso no decorrer da revista ainda. Não é assim. Não é assim como os homens pensam, né? Liberdade não é ausência de ordem nem restrição, mas é a responsabilidade que você faz espontânea e voluntária, né? Voluntária. Não é você entregue a si mesmo, é o seu coração. Cada um de nós é chamado para determinada missão, obra, isso chama-se vocação. E nossa maior alegria, realização, prazer de quem entende isso na vida, virá em obediência à vocação que nós fomos chamados por Deus, né? Por Deus. Isso é muito interessante. A liberdade de mesmo vem em obediência ao nosso chamado, descobrir o sentido da nossa vida, conforme o Criador assim o fez. Isso é tremendo. Então, a liberdade está na obediência a esse chamado, mesmo que às vezes, e às vezes acontece muito, nos coloque em situações difíceis. Gálatas 5,13, Paulo fala assim, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Nós somos livres em Cristo. Eu já disse, nós somos libertos em Cristo. Livres para quê? Agora, livres sem os grilhões, né, e as cadeias do pecado, do mundo, do diabo sobre nós, impondo valores, impondo padrões, impondo conceitos em nossa cabeça e vida, fomos libertos. Agora, libertos, nos tornamos servos de Cristo espontaneamente. Nós servimos aquele que nos libertou. E servir aquele que nos libertou implica em obedecer a sua palavra, em amar ao próximo, em ser instrumento em suas mãos, com os dons que ele nos dá. Isso é o uso da liberdade que ele chama aqui. Não a carne egoísta, a carne egocêntrica, a carne buscando sua autossatisfação, não, mas servindo ao Senhor. Espontaneamente, livremente, alegremente. Isso é viver. Viver na plenitude de Deus, plenitude do Espírito Santo do Senhor, que Paulo vai tratar em Gálatas. Reflexão. O que há de errado, então, em entender a liberdade como ausência de restrições e responsabilidades? Como o mundo entende? Pensa nisso. Claro. O que o nosso chamado tem a ver com uma boa vida? Ah, sim. Ou seja, nossa vocação, nosso sentido da vida, nossa compreensão do propósito. O que isso tem a ver com o bom viver? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Como um chamado para algo que inicialmente não nos atrai pode nos levar a uma boa vida? É uma reflexão mais profunda, né? Ou seja, o Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho dá um sentido novo de responsabilidade, de renúncia, de sacrifício e de entrega. É o oposto do que as pessoas estão buscando. Elas querem autonomia plena,
de Deus e dos outros. Mas a liberdade cristã e o evangelho da graça, que nos levam a uma boa vida, sim, isso é transformador. Pensa um pouco nisso. Quarto e último paradoxo. O bom viver, no sentido das escrituras sagradas, significa entender que é uma luta. A vida cristã vitoriosa, vencedora, implica em lutar, em passar por situações adversas, como nós falamos, mas também em lutar internamente contra o pecado. Nem sempre nós fazemos as coisas certas. Nem sempre acertamos, nem sempre fazemos o que é bom, nem sempre. Por que razão? Por causa da natureza pecaminosa. Isso nós temos que entender e aceitar. Existe o pecado. Há uma realidade na existência humana chamada pecado. Na cultura do mundo, a cultura secular, isso nunca é levado em consideração. Como se o homem fosse perfeito e a sua natureza fosse boa, a sua índole fosse naturalmente boa. Isso é irreal, uma utopia, uma falácia. Por isso tanta dor, tanta infelicidade, tanta contradição, tanto mal, tanta violência tremenda na existência humana. Mas quando entendemos que isso é real, e que a vitória sobre o pecado em Cristo, nossa experiência do bom viver é diferente. Romanos 7, 15 a 19 diz assim, olha, o que Paulo fala. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É a luta interior contra o pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha a consciência que Paulo tinha da luta interior. Então, quando ele fala lá na carta a Timóteo, se despedindo de Timóteo e se preparando para morrer, ele diz, combati o bom combate. Ele não apenas combateu as heresias, os falsos mestres e nem os opositores ao evangelho. Ele fala do bom combate interior também contra o pecado. A luta de todo cristão, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse fato. Este conflito existe no coração de todos os crentes. Não existe um cristão perfeito, não existe. Não existe santo que não erra, que não comete pecado, que não faz algo contra o próximo. Isso não existe. Nós lutamos com o pecado dentro de nós. É uma luta interior na palavra, na oração, no Espírito Santo, mas é uma luta. O crente tem que aceitar isso daí e se entender assim. Essa batalha para ter uma vida cristã real, pé no chão, não ilusória, fantasiosa. Para entender o significado de uma boa vida diante de Deus, verdadeira, honesta. É preciso reconhecer a nossa luta contra o pecado e a nossa vitória em Cristo Jesus. Amados, nós precisamos compreender que o mal há em nós, é a natureza pecaminosa, mas o bom viver é dia a dia experimentarmos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos ajudando, nos ensinando, nos fazendo lembrar do pecado e nos levando à confissão e ao perdão de Deus. Isso é tremendo, é uma vida vitoriosa, ou seja, o bom viver do crente não é uma vida sem problemas externos e internos. Sim, é uma vida assim, com muitas lutas, mas vencedora, abençoadora, com Deus dia a dia. Ah, amados, mesmo quando sabemos o que é certo, algo em nós, uma força obstinada, resiste em fazê-lo, que é o pecado que habita em nós, como diz Paulo. Por um lado, sabemos o que é certo e às vezes fazemos o que é errado. Não uma só vez, não. Por outro lado, quando fazemos o que é errado e não admitimos, isso é terrível, né? É terrível. Quando o nosso coração se endurece. E às vezes acontece nosso coração endurecer e não entender, não, eu não estou errado, o errado é o outro, sempre é o outro, né? E geralmente é assim, desde Adão, desde Eva,
Sempre é o outro a causa de tudo, né? Nós temos essa tendência mesmo de projetar as responsabilidades para os terceiros. É da natureza pecaminosa. Ou seja, como é bom, uma boa vida saudável, feliz, é uma vida no pé no chão, consciente. O pecado original nos dispôs para o mal. Então nós lutamos contra isso. Bom, para comprovar isso, e o autor colocou muito bem, é só olhar em nossa volta, contemplar aqui os horrores do nosso dia a dia, que nos jornais, na televisão, nas manchetes, todo dia, prova a existência do mal na humanidade, né? Bom, se nós não aceitarmos nosso fracasso e o pecado, nós jamais vamos escapar dele. Então, enfrentar, é entender e aceitar. Ou seja, paradoxalmente, como colocou bem o nosso autor, só encontramos a vida boa quando entendemos que não somos perfeitos, não somos bons. Estamos na dependência da graça do bom Deus. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Lembram-se daquele jovem rico e arrogante que procurou Jesus, dizendo: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus confronta e fala: Por que me chamas bom? Bom somente a Deus. Guarda os mandamentos. Para solucionar o problema do mal, do pecado, do crime, dos vícios que praticamos, o caminho não é a negação, mas a confissão, o arrependimento e o perdão. Ou seja, aquelas imagens todas, né, de carro de luxo, vida sem problema, viagem. Parece que não tem mal na vida humana, parece que não existe pecado, que nós somos bons. Parece que, né, tá tudo... Não, é uma ilusão, falsa ilusão. Por entender quem somos e o que nós precisamos, é que nós nos reportamos a Deus. Aí sim, em Deus temos o perdão, o consolo, a paz, a restauração do Senhor. Aí é bom viver, bom viver. Refletindo, tá? Para finalizar esse ponto. O que nos impede de fazer o que sabemos que é certo? Óbvio, pense nisso. É o pecado que habita em nós. Porque é importante, então, aceitar esse fracasso e pecado para ter uma boa vida, para termos uma vida pé no chão. Entendeu? Nós estamos na dependência de Deus. Ele nos guarda, Ele nos fortalece, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Então, assim, lutamos, mas o Senhor cuida de nós. Somos felizes, apesar dos problemas, das lutas, da adversidade e do pecado, porque Deus, na sua graça, trabalha na nossa vida. Isso é o bom viver do crente. Concluindo, irmãos, olha, uma boa vida não é acumular riquezas, prestígio e fama, mas viver segundo os propósitos de Deus. Guardou isso? Vamos guardar? Uma boa vida não é acumular riquezas, prestígio e fama. Isto somente não é nada. Não quer dizer que seja ruim, mas isso não é o alvo maior da vida. Não fomos criados para isso, mas sim para viver segundo os propósitos de Deus. Nós vimos nessa lição, então, os paradoxos humanos acerca da vida. Quais foram eles? Primeiro, lembra? Perspectiva e propósito. Paulo sabia para onde ia e o que tinha realizado. Temos que ter essa noção na nossa vida, né? Sabemos para onde vamos. O segundo paradoxo, perder ou ganhar a vida. Vimos nisso. Aquele rico insensato queria encher seus, né, celeiros de resultado, de fruto e de bens. Louco, esta noite te perderão a tua alma. Olha, é melhor perder a vida e ganhar a salvação eterna em Cristo Jesus. Terceira paradoxo, a liberdade. O uso da liberdade é entender que em Cristo fomos libertos para servir ao Senhor. Essa é a verdadeira liberdade que nós temos em Jesus. E em quarto lugar, é a luta contra o pecado, entender a existência do mal e dentro de nós esse mal, para assim termos um bom viver de santidade, de paz, de perdão e restauração no Senhor. Ok, irmãos, assim finalizamos dizendo: a palavra de Deus nos ensina que boa vida é aquela segundo os propósitos de Deus na minha e na tua vida. Essa é a boa vida. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Ele tem o melhor. Não é riqueza, não é fama, não é sucesso. Isso pode até acontecer, se for da vontade dele. Se for da vontade dele. Abraão foi rico,
José foi governador do Egito, Daniel foi um governador na Babilônia, Esther foi rainha. Mas são situações pontuais, pessoas escolhidas por Deus com um propósito. Na economia da salvação, no plano de Deus, na redenção, na vida do Messias. Então, a felicidade está em estarmos dentro da vontade de Deus e fazendo o que Deus quer e onde Deus quer que estejamos. Por isso eu quero finalizar com o Salmo 128, versículos de 1 a 6, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Quem? Aquele que teme a Deus e anda nos caminhos de Deus. Será feliz nos propósitos do Senhor. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, é a felicidade na família. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, porque a felicidade está, meu irmão, minha irmã, na bênção de Deus, não nas coisas materiais, está na bênção de Deus. E o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Desde Sião representa o lugar onde o povo do Senhor se reúne para adorar o Senhor. É a casa de Deus, ou seja, é na igreja, no povo. A bênção está no meio da igreja, no povo de Deus, através do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Aí está a bênção, a felicidade. E vejas então os filhos dos teus filhos. Isso é paz, isso é bênção. É a bênção de Deus, é a felicidade, é o bom viver. Nós vamos tratar esse trimestre, esse tema vai ser muito bom, com certeza. Que Deus abençoe tua vida, meu querido irmão, nesse dia do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, por você disponibilizar esse tempo da sua vida. Muito obrigado por você dedicar esse tempo para estar conosco, estudando a palavra do Senhor. Que Deus recompense, amado, pela prioridade que você deu, hein? Podia estar fazendo tantas outras coisas nessa hora, outras atividades, mas você separou essa manhã para adorar e servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, por essa sua disposição, amado. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, o seu coração. Logo mais à noite teremos o culto ao Senhor na sua casa restaurada. Que linda que ficou! Estaremos celebrando ao Senhor. Alguns não poderão, por causa das restrições, estamos em pandemia ainda, tomando os nossos cuidados. Por favor, meu irmão, continue tomando os seus cuidados, mesmo que vacinado, use a máscara. Use a máscara. Afastamento, isolamento, cuidado, álcool gel. Continue se cuidando, viu? Continue, mesmo vacinado. Eu já fui vacinado. Muitos nós já fomos vacinados, mas vamos continuar nos cuidando até adiantar bem esse processo na sociedade e as coisas começarem a melhorar. Amém? Muito obrigado, fique com Deus. Um grande abraço do seu pastor.